Boa noite, bem-vindos, mais uma Sexta Bíblica, estamos iniciando. Sou o Padre Christopher, vigário paroquial aqui na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Quarto dia da nossa Sexta Bíblica, hein? Quarto? É o quarto. O primeiro dia foi como ler a Bíblia, o segundo, o Antigo Testamento, o terceiro, o Novo Testamento e hoje, então, Evangelhos Sinóticos. Vocês percebem aqui, pessoal que está chegando está percebendo que tem um quadro que não irrita a minha rinite. Obrigado para quem doou. Quem foi? A Suscita. Obrigado, Deus abençoe. Então vocês que vão chegando, vão mandando aí para o pessoal. Eu estou colocando aqui para poder ver os comentários também. Edinaldo, Deus abençoe. Deixa eu compartilhar aqui. Então compartilha aí no seu Facebook também. Vou copiar o link, vou colocar lá no grupo da nossa Sexta Bíblica. Então manda aí nos outros grupos também. Deixa eu ligar o meu WhatsApp web aqui. Então, o pessoal que vai chegando aí, vai comentando, deixando seu comentário, compartilhando. Pronto. Então, mandei nos grupos de vocês. O pessoal está mandando os comentários aqui já. Boa noite, Melissa. Deus abençoe. Ivani, boa noite. Deus abençoe você também. Boa noite, Márcia. Minha tia Fátima, boa noite, tia. Deus abençoe. Marisol está aí também, boa noite. Douglas, Adão. Opa, Beth, Deus abençoe. Tudo bem comigo, graças a Deus. E com você, tudo bem? Vocês estão bem? Sexta-feira passada nós não tivemos, mas hoje estamos firmes aqui. Analice, boa noite. Boa noite, Cristiane. Deixa eu encaminhar aqui para o pessoal. Estava achando que não ia ter hoje, demorou de entrar. Oxi! 8h30. É 8h30, ué. Acho que estava achando que era 8 horas. Não, é 8h30. Boa noite, Alaide, Deus abençoe. Tô mandando o pessoal aqui, viu? Vocês mandem aí também. João Celino, Deus abençoe você. Sônia. Então, pessoal, enquanto vocês vão compartilhando, e não deixa de compartilhar, tá bom? Manda aí porque a gente precisa espalhar o conhecimento da palavra. É uma graça que a gente precisa fazer chegar às pessoas. Claudinha, Deus abençoe. O pessoal tá ansioso, a Marisol colocou ali. Pois é. Suzy, Deus abençoe. Lourdes. É porque semana passada não teve, né? Isso. Então, enquanto isso, vamos cantar enquanto o pessoal chega, nos abrindo a palavra de Deus. Então, e pega a sua Bíblia, né? Você que não pegou a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, seu papel e caneta para anotação também. Oi? Eu vou comprar uma igual, só que vai sim. Vai comprar uma igual. Então, pega a sua Bíblia aí, tá? A que eu estou usando aqui é a da CNBB, a nova edição da CNBB, tá bom? Então, mas se você tem outra, não tem problema. Eu falei na primeira Sexta Bíblica, inclusive, sobre como identificar se a sua Bíblia é católica. Então, vamos lá. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciamos a nossa quarta cesta bíblica. Hoje vamos conversar sobre os evangelhos sinóticos. O pessoal está aqui mandando seus comentários. Nath Rocha, Deus abençoe, boa noite. Eliana, boa noite. João Celino, olha lá, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Deus abençoe. Silviane, Deus abençoe também. A Laide falando que ficou ansiosa para chegar sexta-feira, a Laide está falando. Boa noite, Mari Carvalho. A Gorete também, Deus abençoe. Cristiana Ribeiro. Adão, Claudinha, Carvalho, Deus abençoe. Então, pessoal, não mandou ainda, manda para os irmãos aí. Boa noite, Maria Cecília, Deus abençoe também. Então, hoje, nós, depois de darmos um panorama geral da Sagrada Escritura, vamos entrar naquilo que é o centro da Sagrada Escritura, o centro da Bíblia. E isso não significa que o restante da Bíblia não seja importante, não. Pelo contrário, nós só vamos compreender este núcleo que faz com que a gente consiga ler corretamente toda a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento e tudo mais, se nós conhecemos, se nós temos um conhecimento sobre o conjunto da Escritura. E é por isso que nós começamos por aí. Isso não, aquilo que a gente fez, né, nosso segundo encontro aqui da Cesta Bíblica, né, que foi aquele resumão do Antigo Testamento em 1h30, aquilo lá foi uma loucura, né? Então, não nos livra de ler a Bíblia, claro que não. Ler o Antigo Testamento, estudar o Antigo Testamento, estudar a história bíblica, mas nos dá um panorama que nos permite entrar com mais segurança nos evangelhos. E semana passada a gente fez isso também sobre o Novo Testamento. E a gente deu também uma base teológica a respeito de Cristo, da igreja, quem é Jesus. Vocês lembram disso? Então, vão dizendo aí se vocês lembram, né? Como que foi para vocês, se tem dúvidas aí da semana passada. Agora a gente vai entrar
nos evangelhos. Nós temos, então, olha só, hoje temos o nosso quadro branco aqui, que bonito. Ah, o Lázaro, olha só, sua bênção, Padre, sou o Lázaro. Deus abençoe, Lázaro. O Lázaro é nosso coroinha aqui da paróquia, que tem, sei lá, 8 anos, não sei, 9. 10 anos já? Boa noite, Lúcia. Então, vamos lá. Então, hoje o espaço nessa luz aqui é menor, então eu vou, eu vou me esforçar. Então, hoje nós entramos aqui nos evangelhos sinóticos. Dá pra ler? Eu acho que tem que diminuir a luz, talvez. Tirar essa aí. Pode. Acho que pode arrancar lá fora. Pode. Vai melhorar, eu acho. Melhorou? Isso, pode dar um zoomzinho, qualquer coisa. O pessoal falando ali, comentando da semana passada, o conteúdo da semana passada. A gente está só testando a luz aqui, rapidinho, pessoal. Então, nós temos... O que significa que... Dá para ler bem? Melhorou? Jogando mais para frente assim? Inclinando menos? Não dá para ler, tá dizendo? Não dá? Não. A gente vai ter que colocar outra por enquanto, né? Então, depois a gente arruma para semana que vem a iluminação para dar certo essa aqui. Então hoje vocês vão ter que me aguentar coçando o nariz. Tá? Pronto. Agora tem que arrumar o enquadramento. Deu certo? Foi? Isso, foi. Vai demorar um pouquinho. Boa. Eu acho que tá melhor. Então, esse é o nosso tema de hoje. Evangelhos sinóticos. Por que a gente vai falar dos evangelhos sinóticos hoje? Porque depois a gente vai entrar em cada um deles. O que significa, então, os evangelhos sinóticos? A palavra evangelho, ela está na Bíblia, né? Ela está, de fato, nos evangelhos, no Novo Testamento. Euangelion vem do grego, que quer dizer boa notícia, boa nova. Então, é isso que quer dizer evangelho. Existe um único evangelho, uma única boa nova. Paulo diz, se alguém pregar um evangelho diferente, não ouçam a este. Existe um único evangelho, qual é o evangelho de Jesus Cristo, que foi ensinado pelos apóstolos e guardado pela igreja. No entanto, nós temos este único evangelho escrito por 4 autores sagrados diferentes, que são, na ordem canônica, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim que se abreviam os evangelhos. Esta é a ordem que está na Bíblia. Aqui Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, depois de Mateus vem Marcos, Lucas e João. Pois bem, então, de tal modo que o mais correto, né, é dizer o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus,
segundo São Marcos, segundo São Lucas, segundo São João. Não existe, propriamente dito, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Cristo. Não existe o Evangelho de Marcos, não existe o Evangelho de Lucas, nem de João. Nós falamos isso, e se você vê isso escrito, nome de livros, o Evangelho de Marcos, mas é no sentido de o Evangelho que nos veio por Marcos. Então, nesse sentido, não é correto. A gente não vai ser chato e dizer que não se pode dizer isso, mas só para entender o sentido. Então, quando a gente pega esses 4 evangelhos, por assim dizer, a gente percebe uma coisa muito importante. João se destaca como diferente dos outros 3. Eu não falei ainda o que significa sinóticos, eu vou chegar lá, Marisol. Então, João se destaca dos outros 3 por ser diferente na sua estrutura. Na verdade, se esperaria que os 4, um fosse diferente do outro, né? Então, imagina só que a gente vai passear, a gente marca uma viagem para a praia e depois cada um vai escrever como foi essa viagem. Cada um vai escrever de um jeito. Vai ter gente que vai escrever um poema. Vão contar, por exemplo, uma conversa que a gente teve. Então, cada um vai colocar ali, destacar aquilo que é mais importante. Até a estrutura, às vezes a ordem das coisas pode mudar um pouco. Mas quando a gente pega Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma estrutura. Palavras, frases, e a estrutura textual mesmo. A estrutura da história é a mesma. De tal modo que eles podem ser colocados lado a lado e ser vistos juntos. E é isso que significa sinóticos. Sim, não é sim de sim, ou o contrário de não. Se a gente pensar no sínodo arquidiocesano, sínodo vem de sin rodós, que é rodós é caminho, sin é junto. Aqui, mesma coisa. Sim, aqui quer dizer junto. E óticos, ver. Então, esses 3 evangelhos, eles podem ser colocados lado a lado e podem ser vistos juntos. Diferente de João. João, você não consegue colocar isso. Até tem teólogos, biblistas que já fizeram, colocaram ali uma espécie de sinopse que se fala, ou seja, esse quadro com todos juntos, colocando João junto. Mas, na verdade, força um pouquinho a barra, entendeu? Para a gente fazer, de fato, uma leitura deles juntos, a gente só consegue fazer com Mateus, Marcos e Lucas. Isso significa que eles não somente viram a mesma coisa, mas tiveram bases iguais para escrever aquilo que eles viram. Então, tem professores aí, né? Então, a Marisol, por exemplo, é professora. Quem mais é professor aí? Quem já aplicou prova para os seus alunos? Então, se vocês fazem uma questão, elaboram uma questão, e tem uma resposta só àquela questão, mas é uma questão dissertativa, e você percebe que 3 alunos escreveram praticamente a mesma coisa. Os outros, o conteúdo também dos outros Por que João foi o diferentão? Calma aí, a gente vai chegar lá, Marisol. A questão não é tanto por que João foi diferentão, Marisol, mas o normal seria ser o diferentão. Então, presta atenção no que eu falo da prova. O normal, quando você aplica uma prova de história, por exemplo, que é o seu caso, seria que cada um contasse ali, aquele fato histórico na prova
do seu jeito, com as suas palavras. Mas então tem 3 alunos que contam do mesmo jeito, praticamente, com uma outra diferença. O que você vai falar? Quem copiou de quem esse negócio? Quero saber. Então, existe isto aqui entre Mateus, Marcos e Lucas. Nós podemos fazer isso, existe para comprar sinopse dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E aí você vê lá, a coluninha lá com Mateus, Marcos e Lucas. Então, com isso, existe... É esse aqui mesmo, né? Não, qual que é o apagador daqui? Ah, aqui. Pode o paninho, eu acho que vai evitar menos o seu nariz. Porque o paninho vai... Obrigado. Então, isso aqui nos leva a algo que se chama o problema sinótico. Que é justamente essa pergunta que o professor faria. Quem copiou de quem esse negócio? Qual desses aqui foi o primeiro a ser escrito? Onde é que se basearam? João, ele é o último evangelho a ser escrito. Ele é escrito depois do ano 90 depois de Cristo. E por isso ele é tão diferente. Mas e esses 3 aqui? Como o Edivaldo ali falando que é professor também, né? Você também falaria, quem colou? Então, e esses 3? Como é que eles surgem? Como resolver essa questão de 3 evangelhos com tantas coisas parecidas? Então, nós vamos fazer um panorama disso aqui, assim, muito breve. Não vamos dar todo o histórico desse problema sinótico, porque não é o caso aqui. A gente vai dar só o suficiente para depois a gente entrar nos evangelhos. Mas para a gente entender bem... Opa. Oi? Não. Como que faz isso? Aqui, né? Pronto. Então, qual é a estrutura? Que estrutura é essa que é igual? Então, depois eu vou mandar de verdade. Estou devendo um monte de coisa pro pessoal que está no grupo, né? Lá no grupo da Cesta Bíblica. Inclusive, o Divaldo falando ali. Hoje a história analisa causas e consequências de fato histórico, sim. Mas eu vou mandar aqui para vocês depois, ou alguém que estiver no grupo, manda aqui o link do grupo da Cesta Bíblica, para a gente poder, para quem não está lá ainda, entrar. Então, esse quadro aqui, comparativo, da estrutura dos evangelhos sinóticos, depois eu vou mandar ele bonitinho lá. Mas só para vocês entenderem. Então, Mateus, Marcos e Lucas. Todos eles têm uma introdução. Nessa introdução, nós vemos o batismo de Jesus. / tentações. Então, bem bonitinho assim, tá? Depois eu mando decente para vocês. Então, depois entra o ministério de Jesus na Galileia.
Depois ainda, a ida a Jerusalém. Não dá para ler aqui que é Jerusalém, mas vocês estão escutando que é Jerusalém que está escrito aqui, tá? Jerusa. Pronto, Jerusa. E por fim, o ministério em Jerusalém. E aqui, a paixão. Essa é a estrutura comum dos evangelhos sinóticos, que a gente acha nos 3. Então, bom, depois eu tenho aqui o quadro com os capítulos, que tem isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu não vou escrever aqui, porque depois vocês vão receber lá no grupo, tá? O que comentaram aqui? Padre João Paulo Rizek, sua bênção. Então, isso aqui vocês vão receber lá no grupo. Essa estrutura é comum aos 3 evangelhos sinóticos. E é claro que existem diferenças. Mateus e Lucas têm algo muito importante aqui que Marcos não tem. Falando que você já tem cacoete de professor. Já tem cacoete de professor. Amém. Ele falou, Deus abençoe ele. Então, eles têm algo muito importante aqui que Mateus e Lucas não têm, que são os chamados evangelhos, Mateus e Lucas têm algo muito importante que Marcos não tem, que são os chamados evangelhos da infância. Aqui tem a infância e aqui tem a infância. Marcos começa nessa introdução comum. Mateus e Lucas têm a infância de Jesus, que, no entanto, é narrada de maneira diferente em Mateus e em Lucas. Então, como que a gente resolve esse negócio aqui? Qual foi o primeiro deles? Quem copiou de quem, como eu dizia? Então, vamos lá, dar um breve histórico da questão. E eu já digo para vocês que a questão não é solucionada. Ou seja, não existe uma solução definitiva para isso. Mas existem algumas tentativas de solução. Então, a hipótese tradicional é a da ordem como está nos evangelhos. Aliás, como está na Bíblia, como está no Novo Testamento. Então, o que é essa hipótese tradicional? O primeiro a ser escrito foi Mateus. E de onde vem essa teoria de que Mateus teria sido o primeiro a ser escrito? Então, peraí que eu perdi aqui o... pronto, achei. Os comentários de vocês eu tinha perdido. Então, de onde vem esta hipótese de que Mateus teria sido o primeiro a ser escrito? Vem de relatos antiquíssimos na tradição da igreja. Então, tem um autor chamado Eusébio de Cesareia que escreveu uma obra chamada História Eclesiástica. E ali existe o chamado Testemunho de Papias. Depois, Santo Irineu de Lyon também traz isso na sua obra Contra as Heresias, a diversos hereses. São Jerônimo também dá um testemunho a respeito disso. E, por fim, Santo Agostinho é que dá a solução completa
numa obra que se chama o Consenso dos Evangelhos, sobre o consenso dos Evangelhos. De Consenso Evangelistarum. Então, isso aqui se chama a hipótese de Santo Agostinho, aliás, a solução de Santo Agostinho. Então, qual é a solução de Santo Agostinho? Mateus, ele era uma testemunha ocular. Lucas e Marcos não são. Eles não eram do grupo dos 12. Eles não estavam lá quando aconteceu a maioria das coisas narradas nos evangelhos. Além disso, Mateus era um homem culto, ele era um cobrador de impostos, talvez até um escriba. Então, é razoável pensar que ele escreveria a respeito de Cristo. Além disso, esses testemunhos aqui, especialmente aquele de Santo Irineu de Lyon, diz que justamente o primeiro evangelho a ser escrito seria Mateus, em dialeto hebraico. E aí seria hebraico ou aramaico. Eram chamados do mesmo modo. Então, o segundo evangelho teria sido Marcos, que quis resumir Mateus. Então, Marcos teria resumido Mateus. Além disso, Marcos era companheiro de Paulo e de Pedro em missão. Então, Marcos, ele teria ouvido de Pedro, e o Evangelho segundo Marcos seria como que a tradução da pregação de Pedro. Marcos é o João Marcos narrado nos Atos dos Apóstolos e também nas cartas de Pedro. Então, ele é o intérprete de São Pedro. Então, ele escreve para a comunidade romana. Então, ele faz um resumo de Mateus sob a ótica de Pedro. Seria isso. E por fim, o terceiro deles. Terceiro. Teria sido Lucas. Lucas, ele, no início do evangelho dele, diz isso aqui, ó, Lucas 1:1. Muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio. Olha só. O que escreveram aqui? Marcos atendeu os essêncios preguiçosos que gostam de ler os resumos para o vestibular. Mas calma aí, a gente vai desenvolver isso aqui, né? Isso aqui, deixa eu colocar aqui. Então essa aqui é a hipótese da prioridade mateana. Depois a gente vai para a hipótese da prioridade marcana. Ou seja, Marcos teria sido o primeiro. Tá? Então, Lucas, continuando aqui, né? Ele escreve: muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós. Ou seja, um monte de gente já escreveu. Como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio, os apóstolos, e se tornaram ministros da palavra. Assim, decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, Lucas, ele fez
uma investigação, depois de receber os escritos anteriores, e aí se explicaria o evangelho da infância de Lucas, né, e outras coisas, e escreveu o terceiro evangelho. E, além disso, essa hipótese tradicional teria aqui em Lucas a presença de Maria, mãe de Jesus. Então, a gente vê ali, sobretudo nos primeiros capítulos de Lucas, fortemente a presença de Maria, a ótica de Maria. Então, Lucas teria ouvido dela mesma e colocado isso no seu evangelho. Mateus, por outro lado, ele tem fortemente aqui a presença de José. E não tem como Mateus ter ouvido de José, porque José já estava no céu. Então ele teria, segundo essa hipótese tradicional, tido contato com os parentes de José. E daí colocado a figura forte de José em seu evangelho. Isso aqui, pessoal, eu estou falando muito por cima, tá bom? Mas, sobretudo no século XIX, eu vou apagar tudo, tá? Tá Maria aqui escrito. O pessoal tá pedindo oração aqui, né? Uma bênção para a afilhada e sobrinha Daniela. Tá bom. Escreve aí, por favor. Pode deixar, Adão. No final a gente faz sim. Mas isso aqui foi questionado. Sobretudo a partir do desenvolvimento das ciências humanas. Então, no século XIX, surge uma teoria que questiona a prioridade mateana. Ou seja, o fato de Mateus ter sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E essa teoria é a teoria da dupla, tríplice fonte. Não, foi Mateus. Mateus era apóstolo. Marcos e Lucas não eram apóstolos. Lucas é companheiro de Paulo em missão. Marcos também, no início, acompanhou Paulo na primeira de suas viagens missionárias, mas depois ele se torna companheiro de Pedro. Pedro chega a chamá-lo de filho. É o João Marcos. Então, de onde vem essa teoria da dupla tríplice fonte? Vem de algo chamado método histórico crítico. O que é esse método histórico crítico? Resumindo bastante, porque nós já é 9:10, misericórdia. Então, esse método histórico crítico é a aplicação das ciências humanas que eu falei que foram desenvolvidas no estudo bíblico. Então, se aplicam as ciências históricas, arqueológicas, sobretudo algo que se chama crítica textual. Então, são analisadas... Oxe, eu perdi aqui de novo. Peraí. Pronto.
São analisadas as fontes dos textos, o contexto dos textos e outras coisas. Então, a partir desse método, vem essa teoria da dupla tríplice fonte. Então, por que essa teoria questiona a prioridade mateana? Porque segundo essa teoria, e de fato é uma teoria bastante respeitável e bastante defendida por grande parte dos exegetas, ou seja, estudiosos da Bíblia e tudo mais. Então, o que se verificou? Que Marcos, que era tido como o segundo evangelho, ele é muito mais pobre do que Mateus, que seria a fonte dele. Em vários sentidos. Primeiro, o grego de Marcos é um grego muito pobre, muito ruim. É o grego koiné que se fala. Ou seja, é o grego do povão. E Mateus tem um grego mais refinado do que Marcos. Ou seja, eles pensam, mas Marcos pegou o texto de Mateus e estragou o grego dele? Além de algumas incoerências internas no texto. E depois, teologicamente, ele também é mais incipiente do que Mateus, que é mais desenvolvido teologicamente. Né? E outras coisas. Né? Se questiona também como é que, naquele tempo, um autor daquele tempo tiraria palavras tão importantes do Evangelho de Mateus, por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso não está em Marcos. Aí a gente se pergunta, né? Será que eu teria coragem de tirar o Pai Nosso do negócio, no meu resumo? Né? Então, a partir disso, se formulou esta teoria de que Marcos seria a fonte para Mateus e para Lucas. Mas tem um problema nessa teoria. Que tem coisa que está em Mateus, está em Lucas e não está em Marcos. E aí? Como que faz? Então, se formulou nesta teoria, por isso que é a teoria da dupla tríplice fonte, vocês já vão entender, uma outra fonte dos evangelhos, que seria o quê? A fonte quê? Por que quê? Que vem de Quelle no alemão. Quelle significa fonte, ou seja, é fonte. Então, se fosse pra gente, o que seria a fonte F? Mas ficou mundialmente conhecida como a fonte Q. Né? Então, a outra fonte, de onde vem os escritos de Mateus e Lucas, é esta fonte Q. Então, fica assim a coisa. Essa fonte Q, ela é completamente imaginária. Ninguém nunca viu. Né? É meramente teórica. É uma hipótese. Né? E então, existem ainda as coisas que estão em Lucas, mas não estão em Marcos nem Mateus. E estão em Mateus, mas não estão em Marcos nem em Lucas. Então haveria uma fonte própria de Lucas e uma fonte própria de Mateus. E assim se explicariam as diferenças e semelhanças nos três evangelhos sinóticos. Isso aqui, né, como dizia o meu professor de evangelhos sinóticos, Padre Boris, não é uma coisa pela qual se morrer. Então, não é Mateus que foi a fonte? Não é o primeiro a ser escrito? Então, isso aqui é outra teoria, Marisol. Né? Essa aqui, aquela lá era a hipótese da prioridade mateana. Essa aqui é a hipótese da prioridade marcana.
Tá? Deu para achar aí? Então, a gente parou ali e a gente falou, no século XIX foi questionado aquilo lá. Então, formularam essa teoria, e essa teoria depois de um tempo foi bem aceita e tudo mais. Então, é isso aqui. Né? Então, como eu dizia, não é algo pelo qual se morrer, não é que se fosse para você morrer mártir por alguma coisa, não seria por essa teoria. Não é algo pelo qual você falar, não, com certeza é isso, não. É uma hipótese. Isso aqui é algo que ninguém nunca viu. Entende? Mas é algo que tenta explicar as diferenças e semelhanças nos evangelhos sinóticos. Ainda assim, houve alguns questionamentos desta teoria aqui. Houve e há. Não é todo mundo que aceita isso. Agora complicou. Calma aí, pessoal. Então, por quê? Qual é o problema disso aqui? Qual seria o problema para aqueles que questionam isso aqui? Então, o problema, eu vou pegar agora isso aqui que é a Dei Verbum. Tá? É o documento, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina. Então, olha só, eu vou pegar aqui 2 pontos da Dei Verbum. Esse é um documento muito, muito importante, tá? Então, olha só. O número 7 diz assim: Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Por isso, Cristo, Senhor, em quem toda a revelação de Deus onipotente se consuma, mandou que os apóstolos pregassem a todos, comunicando-lhes os dons divinos. Então, os apóstolos foram, depois de Cristo, pregar aquilo que o Evangelho, aquilo que ouviram de Cristo. Tá? Então, este mandato foi realizado com fidelidade. Quer pelos apóstolos, que na sua pregação oral, com exemplos e instituições, transmitiram aquilo que ou tinham recebido dos lábios, da conversação e das obras de Cristo, ou que tinham aprendido pelo Espírito Santo, por inspiração do Espírito Santo. Então aqui a gente vê a tradição oral. Lembra que semana passada a gente terminou falando disso, da pregação dos apóstolos, que veio antes da escrita dos evangelhos. Depois, continua aqui. Quer por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Então, a igreja ensina. Veja. Minha Nossa Senhora tá difícil. Pessoal, façam perguntas, tá? Então, vamos lá. A igreja ensina que quem escreveu o evangelho, vou separar aqui o quadro, foram apóstolos, ou, como diz ali, varões apostólicos, ou seja, homens que ouviram dos apóstolos, como seria o caso de Lucas, de Marcos, conviveram diretamente com os apóstolos. Deu para entender até aí? Mas, pessoal, vai ficar salvo. Qualquer coisa, só voltar depois, tá? Mas veja só. Então, os que questionam essa teoria, que questionou a primeira, dizem: se Mateus estava lá junto com Jesus, ele é um apóstolo, para quê? O que explica o fato dele ter como fonte Marcos, que não era um apóstolo, não era uma testemunha ocular. E além disso escreve pior do que ele. Entende? Então,
Qual é a explicação que se dá geralmente? É que, na verdade, então, aqui eu vou dar o que dizem, tá? Não sou eu que estou dizendo. Vamos devagar. Então, o que muito se diz é que, na verdade, não foi bem Mateus que escreveu. Foi uma comunidade mateana. Uma comunidade que tinha tradição de Mateus. Então, teve como fonte Marcos, mas que também não é bem Marcos. Aquele Marcos lá do Evangelho. Assim como Lucas, Entende? Então se questiona tudo isso. E aquilo que está aqui, os apóstolos ou varões apostólicos. E com isso, muitas coisas são questionadas, inclusive a data de escrita dos evangelhos. E há quem coloque depois do ano 100 a data de escrita dos evangelhos. Com isso, acaba sendo depois da morte dos apóstolos. E segundo o ensinamento da igreja, o Novo Testamento teve que ser escrito ainda quando o último apóstolo era vivo. E aí, como fica a coisa? Né? Então, a Marisol está colocando ali. O que o padre está explicando são os estudos sobre as estruturas do Evangelho, as interpretações, o antigo e às vezes ter diferenças na escrita. Isso mesmo. Da vida de Jesus. O Edivaldo está colocando ali. É correto afirmar que os evangelhos foram escritos por membros de comunidades fundadas pelos 4 evangelistas? Então, é exatamente isso que eu estou dizendo aqui, Edivaldo. Então, isto aqui, apóstolos e varões apostólicos, muitas vezes é interpretado aqui como comunidades apostólicas até. Então, é a comunidade de Mateus que escreveu, a comunidade de Lucas, a comunidade de Marcos. Só que aí, isso começa também muitas vezes a questionar a historicidade dos evangelhos. Né? Então, lá no número 19 da Dei Verbum, diz assim: a Santa Mãe Igreja defendeu e defende firme e constantemente que estes 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante sua vida terrena, realmente operou e ensinou por obra da salvação eterna dos homens, até o dia em que subiu ao céu. Na verdade, os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos seus ouvintes aquelas coisas que ele tinha dito ou feito, com aquela compreensão mais plena de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo, iluminados pelo Espírito da verdade, gozavam. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra ou escrito, sintetizando algumas, explicando outras, segundo o estado das igrejas, conservando finalmente o caráter de pregação. Então, isso aqui para dizer, né? Pode-se até dizer que foram as comunidades que escreveram. Mas o que não se pode é questionar o caráter histórico dos evangelhos. Entende? Então, isso, segundo aqueles que criticam essa teoria que criticou, a anterior, cria problemas para a historicidade dos evangelhos. Porque Mateus já não seria bem Mateus, Lucas já não seria bem Lucas, Marcos já não seria bem Marcos. Então, o que se fez? Então veio aí, vamos lá, povo de Deus. Então, existe uma outra teoria. Que é chamada de teoria dos 2 evangelhos. Que eu não vou explicar minuciosamente também, porque a cabeça de vocês já está ficando fervendo aí, né? Mas o que diria essa teoria? Que sim, ela volta à prioridade mateana. Mas haveria, então,
proto-evangelho de Mateus. O que seria esse proto-evangelho? Seria aquele evangelho, segundo Mateus, escrito em hebraico, aramaico, que traria os ditos de Jesus, que foi fonte, né, a partir do qual veio este Mateus que nós conhecemos mais desenvolvido. Então, segundo essa teoria, o segundo teria sido Lucas e não mais Marcos. E o terceiro teria sido Marcos, que procurou resolver algumas diferenças entre Mateus e Lucas. Né? Mas e aí? Então a ordem bíblica, Mateus, Marcos e Lucas. Então, há aqueles que dizem assim, então, isso aqui foi a ordem de escrita. Então, Mateus, Marcos e Lucas foi a ordem de publicação. Ou seja, isso aqui são hipóteses, são teorias. Isso é para dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, geralmente, aquela teoria que traz a fonte Q, ela é colocada quase como um evangelho. Entende? Quase como uma verdade de fé. E não é assim. Né? Em suma, o que eu estou dizendo aqui é que esse problema sinótico, né, de quem foi escrito primeiro, quem foi escrito depois, há quem defenda uma coisa, há quem defenda outra. Né? Então, nós vamos agora entrar na teologia propriamente dos evangelhos sinóticos. E nós vamos nos basear para isso, sobretudo, nas comunidades para quem esses evangelhos foram escritos. E, ora, alguma coisa pode tocar na prioridade marcana, ora alguém pode interpretar como prioridade mateana, né? Mas isso, de fato, não é o mais importante. Né? O que é mais importante é que a gente creia que o Evangelho é a palavra de Deus. Creia na historicidade dos Evangelhos. E, a partir daí, os interprete segundo a intenção de seus autores. É isso. Tá? Então, vocês têm perguntas até aí? Alguma coisa que ficou muito complicado, vocês não entenderam, querem que volte? A Marisol ali colocando, eu não considero isso tão importante, a ordem escrita, mas é bom saber sobre isso. Isso, de fato, Marisol, isso aqui, né, como eu disse, não é algo pelo qual se coloque a mão no fogo por uma teoria ou outra. Entende? Mas é importante saber, porque a hora vocês vão pegar um texto, então, por exemplo, esse aqui. Opa, derramei água aqui, mas tudo bem. Este aqui, que é o texto do Scott Hahn. Então, ele considera a prioridade mateana. Então, você pega esse livrinho aqui, Caderno de Estudos do Evangelho de São Marcos, ele vai colocar aqui o Evangelho segundo Marcos, ele vai chamar de o segundo Evangelho. Porque é a ordem bíblica, né? E Mateus, ele vai chamar de o primeiro Evangelho. Geralmente, quando se tem isso, o primeiro Evangelho, está falando de Mateus. O quarto Evangelho é sempre João. É o que não tem... a Lourdes falando ali, não é que não importa, Lourdes. Né? Se não importasse totalmente, não teria tanta gente discutindo isso. Né? Mas o que eu estou colocando aqui para vocês é que, enfim, eu não sou biblista. Então, eu não vou dizer para vocês que foi uma ou foi outra. Né? Apesar de eu talvez ser propenso a uma ou outra.
mas existem aqueles que defendem uma teoria e existem aqueles que defendem a outra. Isso, às vezes, pode dar alguma diferença de interpretação do texto, tá? Mas, geralmente, não traz tanta diferença assim. Ok? Entenderam? Então agora, eu vou introduzir para vocês as características fundamentais, sobretudo de Mateus e de Lucas. Semana que vem a gente vai entrar mais nisso, tá? Na teologia dos evangelhos. Mas aqui hoje eu vou dar um panorama. Não sei. Isso, a Marisol ali. Quando a gente entende, fortalece a fé. Com certeza, Marisol. Com certeza, sem dúvida. Você está certa. Aqui. Então, eu vou dar aqui alguns pontos, né, fundamentais, sobretudo de Mateus e Lucas. E semana que vem a gente vai entrar mais na teologia dos evangelhos. Ah, sim, eu pulei uma parte aqui do meu roteiro. Então vamos lá, avançando aqui. Agora, entrando na leitura dos evangelhos sinóticos, de fato. Então, naquela estrutura que a gente colocou lá, aquela estrutura inicial, aquela estrutura inicial faz com que a gente tenha alguns tipos de texto nos evangelhos sinóticos. Então, nós podemos ter textos. Então, essas duas palavras que eu vou trazer para vocês agora, é muito importante que vocês guardem. Vocês podem não ter entendido nada até aqui, tá? Ou muito pouca coisa. Mas isso que eu vou trazer aqui agora é algo muito, muito importante. Então, nós temos textos nos evangelhos que são tradicionais, e textos que são redacionais. O que significa isso? Tradicional aqui não é no sentido de tradicionalismo. Não. Tradicional, ou seja, que vem de uma tradição. Então, quais são os textos tradicionais? São os que estão em Mateus, Marcos e Lucas. Ou os que estão em Mateus e em Lucas. Então, esses aqui são os textos de tríplice tradição, a gente pode colocar assim, esses aqui de dupla tradição. Então, segundo a teoria da dupla tríplice fonte, um texto que está em Mateus, Marcos e Lucas viria de Marcos. E um texto que está em Mateus e Lucas viria de quê? Que é aquele evangelho imaginário. E por sua vez, um texto redacional é aquele que está somente em um dos evangelhos. Está somente em um deles. Então, por exemplo, hoje a gente não vai conseguir, eu estou olhando o horário aqui, a gente não vai conseguir entrar na teologia dos evangelhos, tá? Mas fica para o próximo. Então, mas isso aqui é muito, muito importante para a gente conseguir depois ler os evangelhos sinóticos. Então,
Por exemplo, e aí vocês podem pegar a Bíblia de vocês. Mateus, capítulo 4. Então, qual é o texto aqui? É a tentação de Jesus no deserto. Então começa lá. Então, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, na sua Bíblia, você deve encontrar aí o paralelo desse texto em Marcos e Lucas. Tem aí em algum rodapé, alguma coisinha aí. A minha está aqui no rodapé. Então, quando eu venho aqui embaixo, tem aqui 2 tracinhos assim, que quer dizer paralelo. Está lá, Marcos 1, 12 e Lucas 4, do 1 ao 3. Então, se a gente vai lá em Marcos 1, 12... Logo depois, o Espírito impeliu-o ao deserto. Olha só. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mesma coisa aqui. Logo depois, o Espírito impeliu-o ao deserto. Ali permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois, a gente vai lá em Lucas, capítulo 4. Jesus, repleto do Espírito, voltou do Rio Jordão. E pelo Espírito era conduzido o deserto adentro. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que esse texto está em Mateus, Marcos e Lucas. Porém, em Marcos, não tem todo aquele diálogo, aquele relato das tentações. Em Marcos aqui somente diz que ele foi tentado por Satanás no deserto durante 40 dias. É isso. Então, nós temos aqui algo que é comum aos 3 e algo que está somente em Mateus e Lucas. Depois, então, um outro exemplo. Lucas, capítulo 15. Acharam aí Lucas 15? É o terceiro dos evangelhos, aí na Bíblia. Então, em Lucas 15, estamos aqui. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. E aí ele conta uma parábola que, na verdade, são 3 histórias. Que é a da ovelha perdida, da dracma, moeda perdida, e do filho perdido, que é o filho pródigo. E aí, se você vai lá no seu rodapé, sobretudo a partir do versículo 11, a história lá do filho pródigo, tem algum paralelo em Marcos ou Mateus? Não. Isso significa que, e aí a gente pegando aqui especificamente a parábola do filho pródigo, do filho perdido, do pai misericordioso, como queiram chamar. Então, ela é redacional. Ok? Depois, existem ainda textos tradicionais com elementos textuais redacionais.
Então, por exemplo, outro exemplo. Mateus 9, 13. Mateus 9, 13. Então, prestem bastante atenção porque essa parte aqui é a parte mais importante de hoje, tá? É a parte mais importante. Mateus 9... Opa, eu abri Marcos aqui. Mateus 9, 13. Aqui nós temos a vocação de Mateus, Levi. Publicano, depois Jesus vai para a casa dele, faz refeição ali. Então, os fariseus e escribas criticam Jesus. Ele come e bebe com pecadores, gente de má vida e tal. E aí Jesus dá essa resposta. Mateus, vamos pegar versículo 12 e 13. Olha só. Ao ouvir isso, Jesus disse. Aqui é um ótimo exemplo, tá? Eu vou até anotar esse exemplo. Mateus 9, 12 e 13. Então, deixa eu separar aqui, porque... Então, ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide, pois, aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Gravaram aí? Marca essa passagem. Pega um marca-texto, marca essa aqui. Um marca-texto não, marca a página. Marca ela. E agora a gente vai lá em Marcos 2,17. Vocês vão ver que coisa interessante que a gente vai ver aqui. Marcos 2,17. Tendo ouvido isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. O que aconteceu aí? O versículo citado por Jesus sumiu. Aquele misericórdia eu quero, não sacrifícios. Que é um versículo de Oséias. É Oséias 6, 6. Aqui, ó. Aqui em Mateus tem Oséias 6, 6. Se você vai lá em Oséias 6, está escrito exatamente isso. Quero misericórdia e não sacrifício. Agora vamos em Lucas. Lucas 5, 32. Aliás, Lucas 5, 31 e 32. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Até aí. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, à conversão. O que tem aí de diferente? Uma palavra que não tem nas outras. A palavra conversão, arrependimento, que em grego é metanoia. Aqui eu estou escrevendo transliterado mesmo, que é com as letras em português. Então isso significa que isso aqui é um texto tradicional com acréscimos redacionais. Podem haver acréscimos ou decréscimos redacionais nos textos tradicionais. Quando acontece isso de forma repetida com aquela palavra ou com aquela situação,
Isso significa que nós temos um elemento teológico importante naquele evangelho. Então, por exemplo, esta palavra aqui, arrependimento, conversão, que em grego é a mesma coisa, arrependimento e conversão é a mesma coisa, metanoia. Ela aparece em outros textos também em Lucas. Significa que é uma palavra importante na teologia de Lucas. E por isso ela está aqui. Não é à toa. Então a gente vai entrar nisso semana que vem. Depois, Mateus, por sua vez, ele cita uma passagem do Antigo Testamento. E isso também acontece várias vezes em Mateus. Também temos ali um elemento teológico importante de Mateus. E a gente vai entrar nisso também semana que vem. Pois, mais um exemplo. Vamos lá. Então aqui a gente falou, deu para entender até aí? Então, textos tradicionais, textos redacionais com acréscimos ou decréscimos redacionais. Depois, outra coisa. Então a gente vai lá para Mateus, capítulo 6. Então, Mateus 6 ali, a partir do versículo 5. Aliás, no versículo 9 ali a gente tem o Pai Nosso. Aqui a gente tem a versão mais completona do Pai Nosso, Mateus. Então, eu não vou ler aqui. Bom, vamos ler, vai lá. Do 9 ao 13. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não tem em Marcos o Pai Nosso, então a gente vai para Lucas. Lucas 11. Versículo 2, só o versículo 2 e 3, a gente não precisa avançar ali no Pai Nosso. Ele respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Pulou aí um pedido, vocês perceberam? Seja feita a vossa vontade. Mas, agora, a gente vai lá para frente em Lucas. Lucas. Então, Lucas capítulo 22. Lucas 22, 42. Aqui Jesus está no Getsemane. Então o que Jesus pede aqui ao Pai? Pai, se queres afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele pedido do Pai Nosso que não estava lá. Então aqui nós temos uma outra coisa que se chama... Eu deveria escrever aqui embaixo, mas bom, vamos aqui. Translocação.
Que aí ali não é um decréscimo redacional, é uma translocação. Lucas pegou aquele pedido do Pai Nosso e colocou lá na frente no Getsemane. Então, essas três coisas aqui, tradicionais, texto tradicional, redacional, translocação, são coisas muito importantes que a gente vai ver ali no nosso estudo dos evangelhos sinóticos. E por hoje tá bom, né, gente? Tá bom por hoje? Ou quer ir mais pra frente? Vamos conversar um pouquinho aí. Digam aí se tá bom. Se tem alguma dúvida. Ou tá tão complicado que não dá para formular uma pergunta. Então, esse encontro de hoje ele vai para o YouTube. Então, enviem aí para as outras pessoas também. No Facebook também vai continuar aqui no Facebook. Vai para o YouTube amanhã, não vai hoje não, tá? Deixa eu entrar aqui para eu pegar os comentários. Não tem comentário não, né? Não, tá. Agora foi Marisol. Marisol, gerou muito conteúdo hoje. Que bom, então voltem depois. Esses elementos redacionais podem ser considerados uma pedagogia própria do evangelista? Isso, o Edivaldo perguntou ali. É isso mesmo. Ele faz parte da teologia daquele evangelista. Né? Então é o que a gente vai entrar na semana que vem. Muitas. Muito bom, padre, obrigado. Mais dúvidas aí? Mais perguntas? Bom, a Lourdes falando foi ótimo, que bom. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Rapidinho. Você tá falando que ela vai ver de novo aqui. Oi? Só te falando que tem que ver de novo. Tem que ver de novo? É normal, pessoal, normal. Semana que vem vai ficar mais claro, porque a gente vai entrar na teologia dos evangelistas. Então, nosso grupo no WhatsApp, eu estou colocando aqui o link do nosso grupo no WhatsApp. Ali a gente vai colocar, essa semana, pessoal, sem falta a gente coloca os materiais lá, tá bom? A gente vai colocar ali a estrutura dos sinóticos e outras coisas importantes. Então, esse grupo no WhatsApp é um grupo fechado. Então, não se preocupe com bom dia, boa tarde, boa noite, porque só os administradores podem mandar mensagem. Então, tá aqui o link do grupo no WhatsApp. Só clicar aí que vocês entram lá no grupo da nossa Sexta Bíblica. O pessoal ali agora só estudando muito bom, valeu minha sexta-feira, que bom. Bom, suscita ali, consegui ver uma parte, depois verei novamente. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos... A gente vai rezar, né? Mas estão pedindo aqui uma bênção para Daniela. E a Silviane ali falando que vai precisar rever também. Então, oração para Maria de Jesus da Conceição e filhas que estão com Covid-19. Então vamos rezar por elas, tá bom? Então, qualquer coisa, pessoal, vocês podem mandar suas perguntas aí durante a semana e a gente... Oi? Isso, aí manda no WhatsApp da paróquia. Então, manda lá e aí semana que vem a gente traz de novo essas coisas que vocês tiverem dúvidas. Então vamos rezar uma Ave Maria pelas intenções que vocês enviaram e
entregando tudo na intercessão de Nossa Senhora, também na intercessão de São Tomé, apóstolo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite para vocês, um abraço forte. Boa leitura da Bíblia. Leiam a Bíblia aí, leiam o Evangelho dos Dias. Tá? Tem homilia diária que a gente coloca também todo dia na internet. O pessoal precisa ter medo de ler Marcos. Sim. E a gente pediu para ler Marcos, né? Então, quem não terminou de ler Marcos, leia Marcos. Quem já terminou, então, se quiser pode ler Mateus, né? Lucas. Então, a gente vai entrar aí nos evangelhos. Tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.